Fala pessoal, professor Henrique Nobre aqui. Vamos para a nossa aula de número 1, para o concurso da Brigada Militar 2025. Nessa aula iremos começar a estudar aqui a parte de legislação específica. Iremos estudar a lei, comentar os principais artigos e também praticar questões. Iniciando, pessoal, pela parte aí de Constituição Federal, que é um tema previsto na nossa prova e certamente vamos ter questões sobre essa parte aqui no nosso concurso. Trouxe aqui uma questão da Fundatec de 2024 para a gente praticar e conhecer um pouco aqui do padrão da banca. Para algumas pessoas essa questão pode ser considerada fácil e para outras não. Mas o importante aqui é a gente já iniciar estudando por meio de questões. Fundatec 2024, questão super recente. Olha o que dizia aqui a nossa questão. Com base na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. Eu te recomendo a estar aí com o PDF da Constituição Federal, ou até mesmo impresso aí essa lei, e que você comece ali a fazer seus destaques e anotações. Fazendo assim, você consegue memorizar mais rapidamente. Aqui, pessoal, a Fundatec adora cobrar esse tipo de questão. Ela pega vários tópicos da lei e muitas vezes ela vai te pedir para dizer quais estão corretos ou não. Vamos lá. Com base na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. 1. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 2. A liberdade de associação para fins lícitos é plena. 3. A manifestação do pensamento é livre. E aqui ela nos dá o seu comando. Quais estão corretas? Precisamos julgá-las aqui. E aqui nós temos as opções. Vamos pegar cada tópico desse e analisar aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo, pessoal, despenca nas provas, então merece aí toda a nossa atenção. Olha o que ele diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aqui a gente tem o nosso inciso 20, que vai falar do seguinte. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, pessoal. Nenhuma pessoa pode ser obrigado ali a associar-se ou a ficar associada. Permanecer associado é o que diz aqui o nosso inciso. Olha o que dizia o item 1 da questão. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Nosso primeiro item está correto. Cobrou aqui o texto da lei. Depois, é plena a liberdade. Vamos destacar aqui, pessoal, de verde. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Para fins lícitos. Porém, é vedado, proibido a de caráter paramilitar. Olha só, pessoal, é vedada de caráter paramilitar. Isso aqui cai bastante. O que dizia ali o item 2? Que a liberdade de associação para fins lícitos é plena. Isso aqui também está correto. Nosso item 2, a banca que só inverteu. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Aqui a banca poderia ter colocado para fins ilícitos. Aí estaria errado. Depois, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Cobriu aqui um pedacinho, mas dá para a gente entender. O anonimato é vedado. E o terceiro tópico dizia, a manifestação do pensamento é livre. Olha aqui, pessoal, também está correto. Gabarito na letra E. A Fundatec, pessoal, adora fazer isso também. Muitas questões, ela coloca ali vários tópicos e todos estão corretos. Mas não é uma regra, mas acontece bastante. Aqui, o que eu te recomendo? Pega o artigo 5º, já destaca aqui todos esses incisos. Se quiser tirar um print aqui dessa questão, a banca cobrou recentemente em 2024 e ela pode cobrar novamente questão parecida.
Lembrando aqui, pessoal, nós preparamos uma apostila digital com 195 questões sobre a parte ali de legislação específica para o concurso aqui da Brigada Militar 2025. Questões que já caíram em concursos públicos, questões anteriores e questões inéditas. Essa apostila colocamos questões sobre a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Improbidade, Igualdade Racial, Direito Administrativo, Lei Maria da Penha, Estatuto dos Servidores da BNRS, Organização da Brigada Militar, Plano de Carreira também da Brigada, e temos várias outras leis que estão ali previstas nesse edital. Também colocamos as questões. 195 questões para vocês praticarem e poderem revisar bastante já temas que geralmente caem. Essa apostila, pessoal, está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. Está com valor promocional. Para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e também nos comentários. É um material focado aí em resolução de questões. Sabemos que uma das melhores formas de estudar é por meio de questões. E aqui, pessoal, tem as questões, o gabarito e o comentário com o artigo respondendo cada questão. Assim vocês fazem um estudo mais ativo por aquilo que tem mais probabilidade de cair aí na nossa prova. Vamos continuar aqui nosso estudo. Mais uma questão da Fundatec, questão 2024. Com referência na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. 1. A defesa do consumidor será promovida pelo Estado. 2. Ninguém será submetido a tratamento desumano. E terceiro, os tribunais de exceção são permitidos. Quais estão corretas? Novamente aqui, questão da Fundatec 2024, seguindo o mesmo padrão dela. Artigo 5º, pessoal, nosso inciso aqui, 32, para quem quiser destacar, diz o seguinte, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha o que dizia no nosso item 1, a defesa do consumidor será promovida pelo Estado. A banca só inverteu aqui o texto. Está correto. O que mais? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Olha o que dizia a questão. Ninguém será submetido a tratamento desumano. Correto. E por último, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Os tribunais de exceção são permitidos? Errado, olha aqui a pegadinha da banca, pessoal. Tribunal de exceção não é permitido. Não haverá juízo, também não haverá tribunal de exceção. Quais estão corretas? Apenas 2? Errado. B, apenas 1 e 2. É aqui o nosso gabarito. A C dizia apenas 1 e 3, não pode ser. A D apenas 2 e 3, também não. 1, 2 e 3, também não. Gabarito B de bola. Mais uma questão. E deixo aqui os tópicos para vocês destacarem lá no artigo 5º. Uma das melhores formas de estudar é fazendo assim, praticando a questão e já destacando ali na lei. Questão Fundatec 2024. Considerando os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Primeira informação, nenhum brasileiro nato será extraditado. 2. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Terceiro, a lei poderá retroagir desde que para atender o interesse da administração pública. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... E aqui, pessoal, a gente tem as opções A, B, C, D e E. Qual será aqui a ordem correta de preenchimento? Vamos verificar aqui o nosso artigo 5º, que já começa dizendo: nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Qual é o caso aqui? É no caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou D, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui a nossa questão dizia: nenhum brasileiro nato será extraditado. A gente pode considerar aqui como correta. Depois, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Olha o que diz o nosso enunciado: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Também está correto. E por último, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aqui a nossa questão diz que a lei poderá retroagir, errado, desde que para atender o interesse da administração pública. Está errado aqui o nosso item. Sendo assim, VVF, o nosso gabarito na letra D de dado. Vejam aqui que a banca não te pede para se aprofundar nos temas. Ela simplesmente muitas vezes muda ali uma palavra na questão para tentar confundir o aluno. Mais uma questão, Fundatec 2024. Conforme Constituição Federal, são direitos fundamentais: liberdade de consciência e de crença, liberdade de associação para fins paramilitares, acesso à internet ilimitado em todo o território nacional, exceto na Amazônia e no Pantanal, gratuidade do registro civil para os reconhecidamente pobres. Quais estão corretos? Aqui temos novamente apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, apenas 1 e 4, apenas 2 e 3, apenas 3 e 4. Qual será aqui o nosso gabarito? Vamos verificar ainda no artigo 5º, inciso 6, fala o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha aqui, pessoal, conforme a Constituição Federal, são direitos fundamentais, é um direito fundamental a liberdade de consciência e de crença. Verdade. O que mais? É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada, proibida, a de caráter paramilitar. Olha o que dizia o item 2, que é um direito fundamental, a liberdade de associação para fins paramilitares. Está errado isso aqui. É vedada a associação ali de caráter paramilitar. Artigo 5º ainda, são gratuitos para os reconhecidamente pobres. É para qualquer pessoa? Não. É para aquele reconhecidamente pobre, na forma da lei, o registro civil de nascimento e certidão de óbito. E aqui o nosso item dizia lá no item 4, gratuidade do registro civil para os reconhecidamente pobres. Está correto aqui, nosso item 4. O terceiro tópico, pessoal, dizia acesso à internet ilimitado em todo o território nacional, exceto na Amazônia e Pantanal. Isso aqui também está errado. Nós não temos isso aqui na nossa Constituição. Sendo assim, o nosso gabarito fica aqui na letra C. Apenas 1 e 4 são os itens corretos. Destaquem aqui no artigo 5º esses incisos aí para ajudar vocês a memorizarem. Mais uma questão. Joana compareceu à prefeitura do município para solicitar informações sobre seu cadastro junto à prefeitura. A servidora pública que a atendeu informou que, por determinação do prefeito, nenhuma informação poderia ser dada aos cidadãos. Nos termos da Constituição Federal de 1988, qual remédio constitucional poderá ser usado por Joana para ter acesso aos seus dados? Olha aqui, pessoal. Qual é o remédio constitucional aí
que ela pode usar para ter a garantia de acesso aos seus dados? Letra A, habeas corpus. B, reclamação. C, agravo. D, habeas data. E, petição. Qual será nosso gabarito? Mais uma questão aqui de 2024. Artigo 5º, novamente aqui o nosso inciso, para quem quiser destacar, fala o seguinte: conceder-se-á habeas datas. Olha aqui, pessoal, quando que é concedido habeas data? A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E na letra B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, são os casos aqui que eu posso usar o habeas data, sendo assim nosso gabarito letra D de dado. Habeas data. Lembrem isso aqui, pessoal. Habeas data está relacionado com conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Esse tópico aqui, pessoal, sobre os remédios constitucionais, sempre são cobrados também nas provas. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe também um comentário se você gostou dessa aula, para que a gente possa compartilhar mais vídeos para vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa aula de número 2 para a Brigada Militar 2025. Até mais!